Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um trade com cerveja. Boa tarde, meu irmão Diego, como é que estão as coisas aí em Vancouver, Canadá? Boa tarde, meu irmão. Tudo bem contigo aí? Deixa eu arrumar o fone que tava caindo. Boa tarde pra você, meu amigo, minha amiga que estão aí assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Trade com Cerveja. Nós vamos ter muito assunto importante hoje. Vamos falar sobre gráficos também, óbvio, mas sobre alguns assuntos que vão impactar essa semana aí, provavelmente, na nossa bolsa aí em São Paulo, né? A coisa tá agitada e promete ficar mais agitada ainda. Aproveitar? Vamos trocar aqui, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Vamos lá. Eu tava dando uma olhada aqui antes da gente começar a gravar, inclusive eu tava falando com o Magu de uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada nesse cidadãozinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, foi o candle que fechou na semana passada. Esse aqui é o gráfico do índice semanal. E eu queria mostrar pra vocês uma outra coisa. Não sei se vai dar pra verificar aqui, mas depois a gente mostra com mais carinho, ó. Veja que o padrão de fechamento que a gente teve justamente antes do início da queda do Covid, lá em fevereiro, foi o mesmo. A gente precisa ficar de olho nisso, porque esse aqui, ó, esse candlezinho aqui, ó, e nessa formação, ele é um cidadão que demonstra reversão. A gente precisa ficar de olho nisso, viu? Então, ó, eu mantive aquela FIBO que a gente tem marcada aí e está utilizando ela nas últimas semanas. A gente está, obviamente, trabalhando agora aqui acima da região do 61,8 daquela perna, tá? Desde esse começo aqui. A expectativa principal era que a gente tivesse esse teste na máxima aqui, ó, dos 121 mil, mas, não tão somente mas, esse candle trouxe um alerta, tá? A gente precisa ficar de olho nisso. O que pode ser, na verdade, que ele venha fazer uma correção aqui, ó, tá? Que ele vem aqui nessa região, fazendo esse movimento para depois voltar a subir? Pode ser. Principalmente porque o mercado já sabe o que pode acontecer ou não. O mercado já precificou o Covid, tá bom? O mercado já precificou essas situações, então não é mais um bicho de sete cabeças. Ninguém tá assim no desespero mais. Sabe o que pode vir, sabe o que pode acontecer e o que os bancos centrais podem fazer. Então, precisamos ficar de olho nisso, tá? Obviamente, porque o candle que fechou, ele demonstra isso. Deixa eu voltar aqui no diário, agora pra gente dar uma olhadinha numa outra coisa, ó. Aqui, eu queria deixar uma informação para vocês, ó. Nas últimas semanas, a gente tem dado uma olhadinha e eu tinha deixado marcado esse cidadão aqui, ó. Esse cara aqui era um deles, ó. A gente estava marcado com esse cara aqui e esse cidadão aqui do fundo, ó. Por quê? A gente sabia que se perdesse esse cara aqui do fundo, a gente tinha uma possibilidade grande de continuar a queda, né? E eu disse no penúltimo trade com cerveja, tem que ganhar esse cara aqui, ó, pra gente dar continuidade na subida. Foi o que aconteceu, ganhou aquela região, tá? A gente tá trabalhando aqui, ó, nesse movimento agora, só que o que acontece aqui, ó, deixa só eu limpar a tela aqui e remarcar esse cidadão aqui, ó. A gente tem que ficar de olho nesse cara agora aqui, ó. Se o mercado fechar abaixo desse cara aqui, a gente precisa ficar de olho aonde ele vai parar, tá? E por que aonde ele vai parar? Porque ele deve primeiro testar esse cidadão aqui. Testando esse cara, ele vai voltar aqui, ó. Então, essa é uma expectativa da movimentação do índice para os próximos dias. Vamos ficar de olho. Essas movimentações do que está acontecendo do Covid, reformas no Brasil e tudo mais, a gente vai citar mais isso durante o vídeo, mas isso vai trazer todas essas informações e o gráfico vai mostrar para a gente para onde a gente vai correr agora. Eu vou chamar o Magu, vou pedir para ele explicar como foi a movimentação do dólar essa semana para a gente. É isso aí. Bom, já estamos aqui no gráfico, moçada. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo aqui, ó. O dólar, ele já vinha já numa movimentação de alta, né, como já vimos falado aí anteriormente, tá? Ele fez essa correção aqui nessa região,
onde é uma região de FIBO aí entre os 50 e 38,2, ou seja, ele teve uma correção aqui próximo de 61,8%. Só que o que está acontecendo? O que a gente consegue observar aqui olhando o gráfico semanal, tá? Aqui nós estamos olhando uma movimentação, tanto a movimentação primária como a movimentação secundária, ok? Na movimentação primária, a gente tem aí uma tendência de alta declarada. Na tendência secundária, que a gente o que a gente consegue perceber? Olha isso daqui, ó. Olha esse padrão. Isso aqui é um padrão, tá? Essa lateralização, quando o mercado ele começa a fazer topos e fundos muito próximos, tá? Na mesma região, a gente chama isso aqui de deriva, tá? O que representa isso? Representa uma certa fraqueza na movimentação da tendência, tá? O que acontece? O dólar, como nós bem sabemos, ele realmente de fato está pressionado aí por todas as circunstâncias e por todas as situações que estão acontecendo, não só na nossa economia, com risco fiscal, Covid-19 e vai por aí afora e coisas que nós vamos falar. Então a gente tem que ficar bastante atento. Por quê? Porque na semana retrasada nós tivemos uma queda forte, ele veio até aqui nesse ponto, nós tivemos uma recuperação na semana anterior e já nessa semana que se encerrou, o que acabou acontecendo? Novamente nós tivemos um candle negativo, tá? A gente pode perceber aqui que a gente tem um candle negativo, tá? Onde ele acabou virando um inside candle, ou seja, ele ficou dentro do candle da semana anterior, mostrando uma certa indefinição, tá? Então a gente vai ter que ficar atento aí como que o mercado vai se desenvolver nos próximos dias, já que nós estamos dentro de um range de preço aí, que ele está mais ou menos aqui, ó, entre os R$5,20 e chegou a bater lá em cima nos 5 e pouco, próximo de R$6, mas ele está mais ou menos aqui, ó, entre os R$5,20 e os R$5,70, tá? Então a gente vai ter que ver como que o mercado vai se desenvolver. Ele precisa ganhar essa região de 5,70 para continuar subindo, e se ele perder essa região dos 5,20, ele deve vir buscar o fundo e deve ir lá na região, projetando então pelo menos essa deriva aqui, ó, tá? A expectativa é que a gente tenha pelo menos que ele venha buscar aqui esse fundo, tá? Próximo aí dos R$5 ou às vezes até abaixo disso daí, tá? Então existe essa possibilidade. Vamos ver aqui no gráfico diário o que a gente percebe aqui no gráfico diário. Como a gente falou, nós temos aí essa deriva, tá? Essa movimentação com o mercado de lado, ele continua subindo, só que nós já tivemos o rompimento, olhando pelo diário, dessa estrutura, tá? O mercado está tentando retomar de novo essa região e essa movimentação de alta, só que por enquanto a gente tem essa indefinição, tá? O DXY a gente tem acompanhado, ele tem mostrado certa fraqueza, até mesmo em função da movimentação positiva e dos rallies, né, nos ativos nas bolsas de valores do mundo. Como o Diego também acabou de falar, a gente teve uma movimentação de alta, só que essa semana aí os mercados acabaram demonstrando uma certa fraqueza em função do cenário que nós temos aí, do que está acontecendo com possibilidade de risco, tá? Então no gráfico 60 minutos a gente percebe que o preço está aí nessa posição, tá? Continuamos então dentro dessa zona entre os 5,20 e os 5,70 lá em cima. Então precisamos ver o que vai acontecer nessa semana, né, Diego? Verdade, né, cara? Muita coisa pra acontecer essa semana, né? Uma coisa que eu queria pedir pra você explicar, Magu, explica pra gente o negócio da rolagem lá que o Banco Central fez, as mudanças que o Banco Central colocou, por favor. Nós temos uma situação aí, pessoal, sobre uma coisa chamada overhead. Overhead, ele é uma proteção adicional que os bancos adotam, tá? Pela questão tributária. Então, o que acaba acontecendo? O banco ele acaba detendo uma certa parte do patrimônio dele em moeda estrangeira, onde ele fica comprado em reais e vendido em dólar, tá? Como isso é uma proteção tributária, o que acaba acontecendo?
Isso aí, de certa forma, o Banco Central usava para aliviar a pressão sobre a moeda. Só que houveram mudanças em relação a esse overhead e em março. E agora no final do ano, agora no mês de dezembro, a gente vai ter uma rolagem em torno de 15 bilhões de dólares. O que vai acabar acontecendo? Esses bancos eles precisam rolar esses 15 bilhões de dólares. Junto com isso ainda, nós vamos ter mais pressão sobre o dólar, já que é um período onde as multinacionais elas fazem as suas remessas, né, de dividendos e lucros para o exterior. Então nós vamos ter uma pressão forte e é bem provável, tá? O próprio Banco Central na segunda-feira eles já se manifestaram sobre essa situação desse overhead aí, desses 15 bilhões, e também essa saída, né, que nós temos aí de dólares. Então vai acabar acontecendo uma pressão maior no câmbio agora nas próximas semanas. Então, o que é interessante é ficar bem atento aí, quem gosta de fazer operações em rompimentos, tá? Porque existe o risco, o rompimento de máximas, né? De acabar encontrando o Banco Central pela frente, né? Normalmente são swaps cambiais programados, porém, se houver uma movimentação que o Banco Central julgue muito fora dos padrões dentro da visão do Banco Central, eles podem acabar entrando por dealers, sem aviso prévio. E aí realmente existe um risco de, se você está numa posição comprada, fazendo um rompimento, você acabar tomando um para trás forte aí. Então, vale a pena ficar bastante atento nas próximas semanas em relação a isso daí, né, Diego? E a gente ainda tem agora o Covid ainda para ajudar, né? Rapaz, o Covid é uma coisa que tá começando a pegar, né? Mas só eu finalizando uma coisa. Eu tô torcendo muito pra que o dólar não chegue aos 4 novamente, tá? Agradeço bastante se continuar lá pra cima. Não tem jeito, né, gente? Eu sempre torço pro dólar alto, não tem como. Uma coisa que eu até comentei agora enquanto a gente tava falando do gráfico, é o seguinte, o Covid é uma coisa que tá realmente acontecendo. Não sei se você gosta de futebol ou não, mas ontem o meu Palmeiras teve que jogar com 22 jogadores a menos ali, que estavam todo mundo doente. Isso é uma coisa que realmente tá pegando, legal, só que o mercado já precificou isso. O que é o precificar? O mercado já sabe até onde ele pode ir. Então, assim, o mercado tá tranquilo com relação ao Covid. Você pode ver que o Magu, inclusive, usa esse termo, né? Que é Shangri-La, né? Que é um mundo paralelo. O paraíso na Terra, né? O O mercado paraíso na financeiro. Terra, exatamente. Então, assim, vamos ter muita calma e muita tranquilidade. O Covid é um negócio que tá acontecendo? Na Europa tá tendo lockdown? Tá tendo lockdown. Aqui em Vancouver não tem. Mas lá em Ontário, eu até comentei na semana passada, em Ontário eles estavam começando, essa semana eles já fecharam tudo. Em Manitoba, que é uma outra província aqui do Canadá, o governo determinou que só serviços essenciais e compras essenciais poderiam ocorrer. E aí, o que é compra essencial? Como ficou meio difícil de desenvolver o que era compra essencial, o governo determinou. Então você olha no Walmart, o Walmart teve que cobrir as prateleiras para que as pessoas não pudessem pegar os produtos que são considerados não essenciais. Por exemplo, roupa, aparelho eletrônico, essas coisas estão proibidas de vender lá em Manitoba. Aqui em British Columbia, que é onde fica Vancouver, a gente está numa situação um pouco mais tranquila. Um pouco mais tranquila por quê? Porque o governo está tentando segurar sempre aqui essa região aqui de Vancouver. Foi mais tranquilo com relação ao Covid do que o restante do Canadá. Principalmente aquela parte lá de Ontário tem uma conexão com os Estados Unidos muito grande. Né? Muita gente, ali é uma região ali perto da Niagara Falls, então tem muita transição de pessoas dos Estados Unidos para lá. E fora que ali, aquela região, Nova York, Boston, foram regiões dos Estados Unidos onde teve uma grande quantidade de casos. Então isso acabou afetando o Canadá também. Mas, não tão somente mas, o ponto-chave de países como Canadá, Alemanha, Estados Unidos, são países ricos. Você tem que entender que tem uma diferença muito grande do país rico cuidando e tendo que fechar tudo, do que um país como o Brasil, que está passando por situação financeira muito ruim há muito tempo.
Então aqui o Canadá, o governo canadense investiu muito, né? Todo mundo fala assim, o governo canadense vai ter que pagar essa dívida depois. Vai ter que pagar, é sempre assim que funciona. Mas é um país que tem uma possibilidade de pagar essa dívida muito mais rápido, muito mais fácil do que um país que está com uma situação como o Brasil. Infelizmente, a nossa situação econômica não é das melhores. Então precisa ficar de olho para ver o que isso vai acabar impactando na nossa economia interna. Esse é o ponto. É a nossa economia interna, não é a economia mundial. É a interna. É ela que a gente tem que ficar de olho. Fala lá, essa semana aí o mercado, entre aspas, né, meio que mandou um recado pro Paulo Guedes, né? Com essas conversas. É muita promessa, tá? Eu até vi um analista, uma matéria, e ele falava justamente isso. É muita promessa. É promessa de reforma daqui, promessa de reforma de lá. Enquanto a gente ainda, nós estávamos ainda nessa situação até certo ponto de indefinição por conta de eleições de prefeitos, tal, esse cenário político interno, o mercado estava meio que deixando de lado essa questão das reformas que precisam ser feitas, né? Fiscal, tributária, essa questão de endividamento público aumentando. E o próprio Paulo Guedes, ele teve a infelicidade de falar, né, que para poder equilibrar as contas públicas ele iria se desfazer de patrimônio público. E o mercado reagiu muito mal a isso daí. Ou seja, ao invés de fazer o que é necessário fazer, ele fala que assim, eu vou descobrir um santo para cobrir outro. Quer dizer, eu vendo o que eu tenho, ao invés de eu gastar menos, ao invés de eu gastar melhor, né? Isso pegou muito mal, né, Diego? É uma complicação, né? Isso que você acabou de falar é assim, imagina você na tua casa. Você ganha, eu vou chutar, tá bom? Você ganha R$1.000 por mês, mas você gasta 1.200. Ao invés de você ir lá e falar assim, pô, eu não posso mais gastar 1.200, eu preciso começar a gastar 1.000. É o que eu ganho. Você vira e fala assim, não, fica tranquilo, eu vou vender meu carro e vou continuar gastando os 1.200. Cara, vai acabar o dinheiro. Mesmo que você venda teu carro, vai acabar o dinheiro. Porque você está trabalhando no déficit o tempo inteiro. Não sei como. Paulo Guedes é um cara extremamente inteligente e muito bem conceituado no mercado, tá? Mas está tomando posturas e atitudes que não estão muito condizentes com aquilo que ele prega. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essa é uma outra preocupação. E a principal preocupação é que o mercado não acredita mais nas promessas do Paulo Guedes. Esse é o problema. Esse é o problema principal. Esse é o principal problema. Porque o que acontece? A sua colocação foi perfeita, o teu exemplo. Porque é muito crédito e débito, ou seja, receitas e despesas. Se você não equilibra as suas despesas, ou você não cria novas receitas para compensar essas despesas, é inevitável que você vai quebrar. Então, o que está acontecendo? A mensagem implícita que nós passamos para os mercados de forma geral, para os investidores, é que nós não somos responsáveis. É essa imagem que acaba se passando. Quando o investidor pensa em colocar dinheiro num país estrangeiro, ele quer o quê? Ele quer ter segurança, ele quer ter lastro jurídico e ele não quer correr riscos. Tudo bem, o risco sempre vai existir. Só que o risco ele tem que ser calculado, tem que ser alguma coisa que seja mensurável. Agora, quando você vê alguém da envergadura e da posição dele falar que ao invés de controlar essas despesas, reduzir as despesas, gastar melhor o dinheiro público, ele vai se desfazer de patrimônio para poder cobrir o buraco que eles estão abrindo, isso aí acaba passando uma imagem de irresponsabilidade, né? Inclusive eu peguei uma informação que essa semana saiu eu tô lendo aqui, que é a Fitch Ratings. Eles mantiveram a perspectiva negativa de BB- pro Brasil, tá? E tem 4 coisas muito importantes que eles falaram, ó. A dívida do Brasil está crescendo rápido. Então isso já é um ponto muito complicado. A estrutura fiscal é rígida. E o rígido aí, não é que ela é rígida de forte, boa. Ela é rígida que ela cobra muito da pessoa que quer empreender no Brasil. Ser empreendedor no Brasil é muito difícil.
O potencial de crescimento econômico, o PIB, é fraco. Porque realmente o potencial de crescimento econômico do Brasil atualmente é muito fraco. Não sei porquê. O Brasil é um país gigante. Teria que fazer uma coisa. Teria uma possibilidade de crescimento gigantesco pelo tamanho do país. E quarto, o cenário político é difícil e impede o progresso das reformas fiscais e econômicas agora. Olha como o mundo olha para o Brasil. Essa é a visão que o exterior tem do Brasil. Então a gente tem que ficar de olho, isso pode impactar em muita coisa na nossa economia e não é bom para os olhos mundiais tudo que está acontecendo aí no Brasil. Vamos esperar para ver como é que os próximos dias vão rodar e o que vem por aí, né, Magu? Não, com certeza, porque é uma coisa que muitas vezes nós comentamos sobre essa questão do juros baixos, né? O discurso do governo é que os juros baixos servem para atrair investimentos, para o Brasil ficar mais barato, ou seja, juros baixos, câmbio alto, atrai investimento do ponto de vista do governo. Porém, qual é o preço disso tudo? Qual é o preço? Quanto custa isso? É o que nós estamos vendo agora, inflação. Por quê? Nós somos altamente dependentes de componentes eletrônicos, de uma série de componentes, já que houve um desmantelamento das indústrias nacionais ao longo de décadas aí com essa migração para a China. E o dólar alto ele tem um impacto direto, já que a gente importa boa parte dos componentes para a gente poder montar máquinas, equipamentos eletrônicos e tudo mais. E com o dólar nesse preço, vai lá para as estrelas. Além do que, a questão também do juros baixo, ele causa essa falsa impressão de crescimento, de desenvolvimento, quando na verdade a gente está abrindo mão, entre aspas, de um capital que seria um capital especulativo, sem dúvida alguma, mas não deixa de ser um capital importante, que via de regra foi o que ajudou a economia brasileira durante muitos anos. Enquanto a gente tinha capital especulativo aqui por conta da taxa de juros básica ser alta, nós tínhamos uma estabilidade no dólar, tá? Até certo ponto, uma certa folga, tá? Em relação à nossa economia. E o que está acontecendo hoje é que você tem uma taxa de juros baixa, só que por conta de todo esse cenário, você não tem uma expectativa de crescimento. Então, assim, é uma coisa realmente a se pensar sobre essa questão de você ter um câmbio tão pressionado, com uma taxa de juros tão baixa, quando que hoje a economia mundial, os países desenvolvidos que teoricamente colocariam dinheiro aqui dentro, vão se voltar cada um para o seu quintal, uma vez que a gente tem uma pandemia, né, Diego? É, tem muita coisa acontecendo, vamos ter bastante calma, vamos ver como é que o mercado vai reagir, como é que o nosso governo vai reagir aí no Brasil para que as coisas continuem a funcionar e melhorem, né? A gente torce sempre para melhora, nunca para piora, porque se piorar vai piorar para todo mundo, né? Tem que melhorar, a gente sempre busca o progresso e é isso que a gente quer para o nosso país. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu queria avisar uma coisa para vocês. Nas últimas semanas a gente fez algumas alterações no nosso canal e você vai começar a ver que todas as terças e quintas a gente vai colocar vídeos de análise técnica. Nós fizemos aquele nosso primeiro trecho ali, vamos assim dizer, com um curso gratuito de análise técnica e agora você vai ver que vão começar a surgir novos vídeos todas as terças e quintas com assuntos relacionados à análise técnica. Então fica de olho, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você todas as terças e quintas tenha acesso a esses vídeos que vão ficar disponíveis aí mostrando formas de operações, a gente vai falar sobre alguns setups que são famosos no mercado, muitas coisas vêm aí para a questão de análise técnica. Bastante conteúdo. Eu quero agradecer, muito conteúdo bom. Eu quero agradecer a sua presença novamente, como sempre. Quero agradecer, mandar um abraço para todos vocês, boa semana, bons trades. Meu irmão, um beijo, bons trades, um abraço, até a próxima. Forte abraço, meu irmão, tudo de bom. Pessoal, ótima semana para vocês. Vamos ficar de olho essa semana que a gente está praticamente na última semana do mês, tá?
Então, normalmente é uma semana de mais volatilidade. A gente tem uma agenda aí com uma série de coisas aí, PMI, americano, PIB, bens duráveis, uma série de coisas. E ainda na quinta-feira a gente tem o feriado de ações de graças, tá? Nos Estados Unidos. O que deve cair o volume e aumentar talvez a volatilidade interna aqui, tá bom? Forte abraço, boa semana para vocês e até a próxima.